Ô Cogos, o Drex vai ser implementado no Brasil. Eu chamo ele de Omerda, né? Que isso? O Drex, o real digital? A gente vai acabar com papel moeda. Você não ouviu falar disso? Não, nunca ouvi falar. Você pode falar um pouco sobre isso aí? O Drex, em Yiddish, que o meu pai, ele veio de família judaica da região da Moldávia e da Romênia, né? Uhum. Então ele fala bem Yiddish. Ele falou que Drex significa merda em Yiddish. Aí eu falei, faz todo sentido, né? Porque a moeda fiduciária já é uma merda. O real na mão do Haddad tem sido mais merda ainda. E agora eles vão abolir a única disciplina que existia, que era o dinheiro em espécie na mão do cidadão, que pelo menos o sujeito poderia ali ter alguma coisa não controlável pelo Estado. Ele poderia limitar um pouco a disciplina creditícia dos bancos, enquanto houver dinheiro em espécie, até mesmo a expansão monetária em cima do compulsório está limitada de alguma forma. Agora, se não houver mais dinheiro físico em espécie, ainda que seja um pedaço de papel, e for tudo digital, vai ser um horror. E não é só um horror econômico, não é só porque você vai ter aí todo o caminho aberto para uma hiperinflação. Você vai ter o caminho aberto para o crédito social chinês. O Estado vai falar, você tem opiniões de extrema direita aqui, você não vai mais poder comprar nos mercados. Isso aqui é o caminho para não poder mais comprar e vender com a marca da besta. Você acha que pode chegar nesse nível de controle, assim? Daí para pior, daí para distopia satânica. Por isso que é importante votar. Tá cheio de anarcocapitalista babaca que fica falando, ai, não vamos votar, vamos combater o Estado fazendo live. Falei, graças a Deus tem uma deputada como a Júlia Zanata, que é uma das melhores deputadas federais que existe, que ela queria proibir o Drex. E ela tá certa. Tem que proibir o Estado de adotar uma medida tirânica dessa. Pergunta pro Cogos sobre criptomoedas. Você acha que a criptomoeda poderia ser usada como moeda de transação no dia a dia, mas eu imagino que você defenda isso, mas você pode clarificar, mas você não acha que é muito volátil para isso e a gente pode ter uma variação muito alta nos preços? Então, a volatilidade do Bitcoin, ela é um risco que a pessoa que aceitar o pagamento em Bitcoin vai ter que tomar. E mesmo assim, existem vários empreendimentos que estão aceitando Bitcoin. Tem café na Holanda que aceita isso, no Brasil tem esqueci o nome lá da praia bitcoinheira, que o pessoal faz um evento para ensinar os comerciantes de praia a aceitar Bitcoin. Então, a volatilidade do Bitcoin, ela acabaria diminuindo com a própria difusão do Bitcoin como dinheiro. Quanto mais o Bitcoin se difundir, e ele está se difundindo, maior estabilidade ele vai ter. Porque aí ele vai servir como uma unidade de valor mais concatenada com a economia real, né? Já que mais gente vai estar aceitando. Então, sempre que me perguntam qual é a diferença entre moeda e dinheiro, eu respondo, moeda é meio de troca. O dinheiro é o meio de troca que a dona Alzira usa para comprar chuchu na feira. Sim. Então, eu não acho que o Bitcoin hoje é dinheiro, pela minha definição. Ele é moeda. E eu espero muito que ele se torne dinheiro. Ou seja, que a dona Alzira use o Bitcoin para comprar chuchu na feira. Mas eu acho que isso é um longo processo tecnológico, quer dizer, de reduzir os custos de informacionais da transição do Bitcoin. Então, você tem essa dimensão tecnológica. E você tem a dimensão cultural, que é ensinar as pessoas a usar a educação financeira mesmo, né? A hora que essas duas coisas avançarem, você vai chegar no ponto que eu quero. Ô, Cogos, a Eloá Viana Pessoa te perguntou aqui, se você é tão a favor do livre mercado, por que você não fala sobre os bilhões de isenção fiscal para as grandes empresas? Por que elas não dão mais benefício aos trabalhadores, já que elas recebem essas isenções gigantes? Isso é uma boa pergunta da Eloá, né? Isso. Uhum. Isso é uma boa pergunta da Eloá, porque às vezes eu não tenho nada contra a isenção fiscal. Quanto menos o Estado roubar do povo, melhor. O problema é que não existe aqui o que eu chamo de isenção fiscal Pareto ótima, né? O Vilfrido Pareto foi um economista que falou lá umas besteiras, mas ele tinha o conceito de Pareto ótimo, que é quando você não puder mais mudar uma determinada situação sem piorar a situação de alguém. Então, uma isenção fiscal Pareto ótima significa que você vai dar isenção fiscal para uma empresa ou para uma pessoa física sem aumentar o imposto de outra parte. Então, Cogos, você é a favor de isenção de imposto para os bilionários? Sou, desde que você não aumente o imposto do pobre. Se você isentar os bilionários e acabou o Estado que se vire para cortar os gastos, tudo bem. Só que não é o que acontece. O Estado moderno, ele usa as isenções fiscais para privilegiar certos lobistas e muitas vezes de forma subsidiada. Por exemplo, tem empresa que recebe linha de crédito subsidiada com imposto. Então, todo mundo pagando para o bilionário ter a isenção dele.
Isso já não é mais o livre mercado que eu defendo. Ou o Estado cria uma isenção fiscal num determinado setor e aumenta o imposto de outro. E aí eu vou dizer o seguinte, Cogos, qual deveria ser a diretriz lógica e ética para as isenções fiscais? Elas deveriam ser o mais estratégico possível e o mais caridoso possível. Então eu defendo que se for para isentar alguém, que seja primeiro os pobres ou os setores mais estratégicos. Você prefere dar isenção fiscal para sex shop ou para a indústria de defesa? Para a indústria de defesa, obviamente. Você prefere dar isenção fiscal para um bilionário ou para as pessoas vulneráveis? Para as pessoas vulneráveis. Mas não é o que tem sido feito. Pô, Loconte, eu tinha marcado aqui, ó, pra perguntar pra você o que você acha de Bitcoin. Não tenho nada. A minha questão maior com o Bitcoin é a volatilidade, mas eu acho que realmente que se fosse mais difundido, poderia ser utilizado. Não tenho nada contra, não. Acho que é uma. Você já tem quantos? Eu já investi uma época, mas aí, por conta da volatilidade, não faz muito meu perfil. Nesse sentido, eu sou mais conservador, ironicamente. É porque eu acredito que o Bitcoin é uma moeda que você consegue se afastar muito do Estado. Pode ser. Eu acho legítimo. E você é uma pessoa pró-Estado. Sim, né? Sim. Será que o Estado não teria que se preocupar com o Bitcoin? Pode ser, sim. Pode ser, porque se é abandonada toda moeda estatal, o Estado não tem mais controle. Né? Então pode ser uma preocupação, sim, mas eu acho que é legítimo nesse sentido ter uma moeda privada, digamos assim, né? Sem controle estatal. Legal, legal. Posso te dar um conselho de brother, cara? Fala. Pega um pouquinho, nem que seja um pouquinho, compra Bitcoin em autocustódia, em cold wallet, e ó, hold it, hodl. O cara tava tão desesperado pra falar seguro o Bitcoin que ele escreveu errado. Em vez de hold, ele escreveu hodl, né? Não sei se dá pra ver aqui. Então, ó, sei, pô. Conselho de brother. Segura. Diversifique, tá? Eu não sou maximalista de Bitcoin. O 38 discordaria de mim, né? Muito. Mas, não, assim, porque ele... Você pode mais ser um maximalista, ou você pode ter um 50% de Bitcoin. Você pode ter 5% de Bitcoin, mas tenha, cara. Tenha e hodl. Conselho de brother. Daqui a 10 anos você vai me agradecer. Na sua opinião, assim, se pudesse falar dos 3 maiores líderes mundiais, assim, na sua opinião? Hoje ou historicamente? Historicamente. Historicamente, 3 maiores líderes mundiais? Sim. Bom, eu diria que um deles foi o São Luís IX. Que São Luís IX, ele garantiu a preservação da cristandade, né? São Luís IX ele foi um rei extremamente piedoso. Ele difundiu a piedade religiosa na França, combateu nas cruzadas e mostrou como que um governante tem que fazer. Ele foi o modelo de um governante santo. Ele pode ter cometido um ou outro erro administrativo, mas ele foi o modelo de como os governantes devem agir. Eles devem deixar o povo o mais livre possível e defender a fé católica. É isso. Outro governante que eu citaria, como um grande governante, um grande líder mundial, seria o Carlos Magno. Que o Carlos Magno é o pai da europeidade, né? Não da Europa. Embora ele seja o patrono da União Europeia, eu acredito que isso é injusto. Porque o que ele fez, na verdade, foi lançar as bases da descentralização europeia, mas pautadas por uma cultura religiosa cristã e por uma educação cristã. Né? E se fosse para citar, você falou 3, né? Se fosse para citar um outro líder mundial, seria Dom Manuel Venturoso, que ele exerceu as virtudes guerreiras de um rei, criou as ordenações manuelinas, que são a base do Brasil. Não que eu concorde com tudo que tinha nas ordenações manuelinas, mas ele foi a epítome daquele rei católico cruzado português, a quem nós devemos a primeira ordenação jurídica do Brasil. E o Brasil, para mim, é o grande bastião do Ocidente e da cristandade, né? Eu acredito que se alguém for salvar o Ocidente, vai partir daqui. E um grande líder da atualidade brasileira? Putz, aí tá difícil, né? Aí até eu concordo que tá difícil. Não? Se fosse pra citar um grande líder da atualidade, seria o Javier Milei. Nossa, nem falamos de Milei. Pois é, tá vendo, né? E pra você, Loconte? Tem alguns líderes, assim, que você admira, assim, historicamente? Cara, eu não tenho como não falar do Otto von Bismarck, né, cara? Ele era um polímata. Ele dominava todas as artes, dominava diplomacia, guerra, política, economia. E ele construiu o que a gente entende como Alemanha, né? Ele foi um dos principais expoentes aí da unificação alemã.
Ele também foi um dos expoentes do estado de bem-estar social e da industrialização da Alemanha. E a Alemanha só é a terceira economia mundial hoje muito por conta dele, né? A Alemanha depois sofreu vários outros processos aí, mas a estrutura e a base que ele criou se mantém até hoje, que é muito daquela tríplice hélice que eu falei também, né? Que é a coligação entre o Estado, fazer a mediação entre o ensino e as empresas, né? Então a Alemanha tem várias empresas de alto valor agregado aí por conta disso também. Falando aí, acho que dá até para citar o próprio Lee Kuan Yew, que foi o líder de Singapura aí, transformou um portozinho ali com pescadores num grande exportador de serviços de tecnologia, né, de alto valor agregado também, investiu massivamente na educação, né? Hoje Singapura tem uma dos melhores índices no PISA, né, que mede a educação mundial. E queria falar um do Brasil, né, só para não ficar difícil, né? Mas dá para falar do Barão de Mauá. O Barão de Mauá aí foi um grande empresário, eletrificou o Brasil em algum sentido também. Numa época que ele não tinha apoio, não tinha ajuda de ninguém, veio sozinho e mudou a infraestrutura do Brasil aí para melhor. Boa. Cogos, eu tava conversando com um anarcocapitalista semana passada, né? E eu achei interessante porque, na verdade, eu achava que ele era anarcocapitalista, com as ideias que ele estava me apresentando, né? E em algum momento ele falou por que ele não era. Porque o anarcocapitalista é um defensor 100% da propriedade, né? Você é um defensor da propriedade, você concorda com isso? 99,99% eu defendo a propriedade privada. 99,99%. E o 001? O 001 tem um bebê dentro de um carro, eu quebraria o carro para salvar o bebê. Esse tipo de coisa. Você não vai pegar o Cogos com essa, velho. Você não vai pegar com essa. Eu te falei. Você é mais católico que anarcocapitalista, Sim. Então. Se houver um conflito entre a moral católica e a propriedade privada, eu fico do lado da moral católica. Mas isso sempre são casos isolados. Sim. Não existe, no anarcocapitalismo, não tem... É indefensável a violação sistêmica da propriedade privada. Então, eu sempre falo o seguinte, né? Nós somos contra ou a favor da violência. Nós somos a favor da violência. Nós não somos pacifistas. Só que quando que nós somos a favor de usar a violência? Quando alguém está cometendo uma injustiça. Ponto final. Então, nós somos a favor de usar a violência contra um bandido, contra uma imoralidade gritante,